Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre os 3 passos que fazem uma terapeuta P2E oriental causar transformações imediatas. Professor Edjasto, por que eu devo causar transformações imediatas nas minhas clientes? Ora bolas, porque a sua cliente espera isso. É isso mesmo. A sua cliente espera isso. Quando alguém procura um terapeuta, ele espera chegar nesse terapeuta e acontecer alguma coisa, que ocorra uma transformação, que ele obtenha algum resultado assim, ó. E é isso que você vai aprender hoje comigo. Quais são os 3 passos que causam transformações imediatas nas suas clientes? Eu vou te dar um exemplo. Você já foi alguma vez num restaurante ou numa doceria que estava todo mundo falando, meu, aquele doce é maravilhoso, aquele bolo de chocolate é maravilhoso, ou aquele prato, aquele fundi, aquela massa, e de repente você foi até aquele restaurante, serviram o prato, você olhou para o prato, já não viu nada demais naquele prato, você colocou na boca e falou assim, ué, não vi nada. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você e é decepcionante quando isso acontece. Então, as suas clientes, os seus clientes, quando procuram você, ele quer algum resultado. E esse resultado, ele quer uma transformação imediata, seja na acupuntura, seja no reiki, seja na barra de axis, não interessa a terapia que você trabalha, seja você um esteticista, uma fisioterapeuta, um personal trainer, uma nutricionista, uma médica, uma biomédica, um dentista, eles esperam uma transformação imediata. Imagina, você vai lá no dentista com dor de dente, o dente está doendo pra caramba e você... O dentista faz o trabalho dele e você volta com dor de dente para casa. É como se você fosse na podóloga com a unha encravada doendo pra caramba e você sai da podóloga tá encravada a unha ainda. Você tem dor naquele local. Então, as suas clientes buscam uma transformação imediata. E eu vou ensinar isso para você hoje nesta aula. Quando você causa uma transformação imediata na sua cliente, você surpreende ela. Ela fica surpresa. E essa surpresa, isso leva a cliente a se encantar pelo seu trabalho. Ela fala, nossa, fui na fulana e olha, foi magnífico. Né? Ela causou algo em mim que ninguém nunca tinha causado. Foi algo diferente. Foi algo único. Isso é uma transformação imediata. Com isso, essa cliente acaba indicando novas clientes para você. Você fideliza essa cliente, ela traz a mãe, ela traz a irmã, ela traz a tia. Já aconteceu com você? É maravilhoso quando nós atendemos alguém e ela conta no salão de beleza, ela conta para manicure, ela conta para cabeleireira, ela conta para todo mundo. E de uma semana para outra tem um monte de gente ligando falando bem assim, ó, eu quero fazer aquilo que a fulana fez, ela falou que foi maravilhoso. E é isso que eu quero ensinar hoje para vocês. Quais são os 3 passos que causam transformações imediatas. Então, vamos à nossa aula. Gente, primeiro passo, equilíbrio da personalidade. Equilíbrio da personalidade. Dentro da medicina oriental, onde a P2E é inspirada, quando a gente falar de personalidade, a gente está falando de uma coisa chamada Yin e Yang. Yin Yang é a coisa mais importante na filosofia chinesa até os dias atuais. Sério, professor? Sério? O Yin Yang é a coisa mais importante na filosofia chinesa até os dias atuais. Deixa eu desenhar aqui para você se ligar. Desenhar bem. Deixa eu desenhar. Ó, é assim, gente. Que é assim. Ó, o Yin, o pontinho fica aqui embaixo. Ó, o pontinho claro fica aqui embaixo. Já o Yang, o pontinho escuro, fica aqui em cima.
Já vou te explicar. E na filosofia oriental ou na medicina oriental, tudo se classifica como yin e yang. Tudo se classifica como yin e yang. E eu já quero esclarecer para você, não é yang. Isso dói, no mandarim não se pronuncia o G, yang, não, é yang. Então, você escreve assim, ó, yin e, vou escrever aqui para vocês, yang. Já vou explicar isso para vocês. Tanto que eu até escrevi aqui em mandarim para vocês, eu acho muito legal. Ó, aqui é a representação de uma montanha, e aqui é a representação da lua, porque o yin é representado principalmente pela noite. A noite, ela é yin, porque à noite a gente dorme. O yin é a base, por isso que nós dormimos à noite. Professor Edjasto, já o yang, aqui ó, nós temos a mesma montanha, mas aqui está desenhado o sol. O yang é o dia, o yang é o dia. No dia que você se movimenta. O yang, assim como o yin é a base, o yang é a defesa. O yang defende o yin. E tudo na medicina oriental nós explicamos principalmente por essas duas energias antagônicas que se completam. A energia yin e a energia yang. Professor, por que é representada aqui pela lua? Por conta da noite. A noite é yin, é a base, é feita para dormir, é feita para descansar. E todos os fenômenos são explicados por yin e yang. Inclusive a personalidade das pessoas. Nós temos pessoas com a personalidade mais yang. São aquelas pessoas mais agitadas. E nós temos as pessoas com a personalidade mais yin. São aquelas pessoas mais calmas. Professor Edjasto, é melhor ser agitado ou calmo? Não, nenhum é melhor, nenhum é ruim, só são características. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a personalidade, vou deixar aqui na descrição da nossa aula de hoje o link para você assistir da aula que eu fiz sobre a primeira habilidade que um profissional da saúde e um terapeuta deve ter para engajar as suas clientes, para prosperar no ramo da saúde e das terapias. Vai estar na descrição do vídeo uma aula especial para você. Então, ó, o equilíbrio da personalidade leva a saúde, ao bem-estar e à beleza. Tá, professor, mas você já falou que a pessoa ser agitada não é ruim. Não, a pessoa ser agitada não há problema nenhum. O problema é quando a pessoa desequilibra e fica muito agitada. Aí ela ficou extremamente yang. E quando ela fica extremamente yang, por exemplo, ela vai ficar ansiosa. E se ela ficar ansiosa, ela pode desenvolver, por exemplo, uma fome compulsiva por massas e doces. Vamos colocar aqui, fome compulsiva por massas e doces. E isso vai levar a uma série de problemas, principalmente porque massas e doces vai aumentar a quantidade circulante de glicose no sangue, isso vai aumentar a quantidade de insulina e pode levar a pessoa a uma resistência à insulina. Alguém pode desenvolver uma diabetes por conta de um desequilíbrio na personalidade. Então, o primeiro passo é equilibrar a personalidade das nossas clientes. Do mesmo jeito que aquela pessoa, não há problema em ser calmo. O problema é quando a pessoa fica triste. A pessoa fica triste, ela fica paralisada, ela fica para dentro. O yin quer dizer para dentro.
O yang quer dizer para fora. Então, se a pessoa fica muito para dentro de si, ela começa a ficar muito para dentro, ela começa a somatizar, ela pode ter aqui, principalmente, um baixo metabolismo. O metabolismo dela pode reduzir. Metabolismo diminui. E essa pessoa também pode engordar. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Por exemplo, a pessoa que ficar muito yin, ela vai desenvolver um hipotiroidismo, né? Uma disfunção na glândula tireoide, uma disfunção energética na glândula tireoide. Isso vai levar ao sobrepeso, sonolência, tristeza e outras disfunções mais. Se a pessoa ficar muito yin, ela perde aquela vontade de viver, ela começa a ficar muito para dentro, e esse para dentro leva principalmente a disfunções em órgãos internos, né? Aquilo está mais dentro do corpo, problemas principalmente disfunções no chuê, que é o sangue, disfunções no sangue, leva a disfunções de fígado, de coração, vai levar uma série de disfunções, uma disfunção nos pulmões, nos rins, né, que é tudo representado pelo yin. Já aquela pessoa que fica muito yang, ela vai ficar muito agitada, ela vai ficar irritada. Tá, professor, por que esse é o primeiro passo? O primeiro passo para me causar uma transformação imediata na minha cliente. Imagina que a sua cliente chega para você, porque indicaram ela? Porque ela está muito agitada, muito irritada. Muito irritada. Ela está agitada, ela está muito irritada, ela está sem paciência. Se você causa ou você leva essa cliente a um equilíbrio da personalidade, você causou uma transformação imediata. Ela sai bem, ela sai zen dali, né? Como se diz, ela sai relaxada. Isso mostra uma capacidade sua de causar uma transformação imediata. E essa cliente que está extremamente agitada passa a indicar você para outras pessoas. Do mesmo jeito que essa cliente que chegou muito para baixo, que chegou triste, muito yin, se você consegue aumentar a energia dela, que na medicina oriental, na P2E oriental, nós chamamos de tonificar, se você consegue tonificar essa pessoa, ela sai com energia. As pessoas à sua volta vão notar, nossa, que ela estava tão desmotivada, agora ela está motivada. Você causou uma transformação imediata. Agora, quando a profissional ou o profissional não domina esse primeiro passo, o que acontece? Ele faz a mesma coisa para todo mundo. Massagem relaxante de quem é yang, a massagem relaxante é a mesma. A mesma música, o mesmo ritmo, a mesma velocidade. E aí sabe o que acontece? Se você fizer a mesma coisa para dois tipos de personalidade que estão buscando equilíbrios diferentes, vai dar certo para uns e para outros não. É aquela terapeuta que fala, nossa, deu tão certo para a irmã dela, mas não deu certo para ela. E aí, ao invés de assumir que falta alguma coisa, que falta o conhecimento de algum passo, ela transfere a culpa para a cliente. Ela fala, não, é que ela não seguiu as minhas orientações. Ela sabotou o procedimento. O que é sabotar o procedimento, gente? O que é uma pessoa... Eu de vez em quando me crio um questionamento. A pessoa fala assim, ela sabotou a reeducação alimentar. Não, ela sabotou a academia. Não, ela sabotou a estética. Não, ela sabotou a terapia. Não, ela sabotou o tratamento médico. Quem, em sã consciência, vai pagar para alguém realizar um procedimento, uma terapia, vai comprar insumos, medicamentos, vai fazer um investimento para sabotar? Quem em sã consciência vai fazer isso? Ninguém. Se realmente ocorreu uma sabotagem, é porque tem um desequilíbrio na personalidade. E a profissional, não tinha conhecimento desse primeiro passo que eu estou passando para vocês. Ainda faltam 2 passos. Imagina só, aquela cliente
que vai numa academia que está estressada, agitada, e aí passam para ela um exercício que não é a dela, ela não gostou, ela não curtiu, não teve uma empatia por aquele exercício. Ela fica mais estressada ainda, ela não continua, ela desiste. Do mesmo jeito que aquela cliente que está muito se não trabalhar a partir da personalidade dela, e aos pouquinhos, está muito passa um exercício que dá um passo adiante para dar uma agitadinha, mas colocar aqui uma música daquelas putz, colocar ela para pular. Tem gente que odeia pular, eu não gosto de pular. Você gosta de pular? Eu não gosto de pular. Eu sou Ian e quando coloca eu para pular eu fico mais puto da vida ainda. Daí coloca essa pessoa para pular, ela desiste, ela não gosta de pular. Quantas vezes você vai fazer um exercício e de repente você não gosta? Ou troca o professor na academia, ou troca o instrutor e você odeia aquela pessoa. Por quê? Porque tem a ver com essa questão da personalidade. E o profissional tem que saber equilibrar a personalidade da sua cliente. A acupuntura não pode ser realizada da mesma forma, a terapia floral não pode ser realizada da mesma forma, a reflexologia não pode ser realizada da mesma forma. Dentro da P2E Oriental, nós temos ferramentas exclusivas para equilibrar essa personalidade. Nós temos aqui ferramentas exclusivas, porque a P2 Oriental é uma terapia, né? Ela é uma terapia com suas ferramentas próprias e principalmente porque ela tem uma anamnese própria para, logo de cara, a profissional, o terapeuta, identificar se a cliente tem ou não um desequilíbrio na personalidade. Aí vamos falar agora do segundo passo. Uau! Vamos para o segundo passo aqui. Equilíbrio da energia. Professor, apesar de eu trabalhar com terapias, quando fala nesse negócio de energia aí, professor, isso me causa uma estranheza, né, professor? Quando fala desse negócio de meridianos são os caminhos que levam a energia. Quando fala de chakras, professor, que são centros de energia, professor do céu. Esse negócio de chakras aí, quando a gente vai falar com um médico, ou quando a gente vai falar com um alopata, ou quando a gente vai falar com alguém, fala, isso não existe, né? Isso não existe, esse negócio de chakras, centros de energia, né? E quanto mais nós estamos numa sociedade ocidental que tem que ver para crer, todo mundo é meio que São Tomé aí, e chakras, centros de energia, 7 chakras espalhados pelo corpo, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, diafragmático, umbilical e chakra base, professor. Professor, e olha, quando aí que me dá um nó, professor. Quando eu vou dar uma lida no material da medicina Ayurveda, o chakra começa embaixo, o número 1 é embaixo, 1, 2, o 7 é em cima. Quando eu vou olhar lá os chakras relacionados à medicina oriental, chinesa, japonesa, coreana, aí começa em cima, termina embaixo, professor. Isso me dá um nó imenso, professor. É complicado falar desse negócio de energia, né, professor? Parece que a gente está falando de uma coisa aí do além que não existe. Então vamos lá, deixa eu dar uma explicação para você. Primeiro de tudo, você precisa entender que tudo no universo é formado por átomos. Tudo bem? Tudo no universo é formado por átomos. E o átomo, ele tem um núcleo, que é a sua massa, que tem prótons e nêutrons. Então tem aqui prótons e nêutrons. Em volta do átomo nós temos eletrosfera. Gente, estou desenhando um átomo bem básico, tá? 1% do átomo, em tamanho aqui, quando a gente fala, é a massa, é o núcleo do átomo. E 99% do átomo é a eletrosfera. Eu vou desenhar isso direito para você entender, senão vai ficar meio esquisito isso daqui. Então vamos lá, deixa eu desenhar isso daqui direito. Vou desenhar aqui o núcleo, que tem prótons, carga positiva, você lembra disso? E nêutrons, carga neutra. E aqui está o átomo. Vou desenhar esse átomo simples. Em volta, nós temos os elétrons. Né? Se eu olhar em tamanho, 1% do átomo é a massa, que é o núcleo, que tem prótons e nêutrons. 99% do átomo em tamanho são os elétrons.
que é a energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo é formado por energia. 99% do meu ser é formado por energia. Não porque eu estou vindo aqui falar de uma maneira espiritualista, que tudo é quântico, tudo é energético. Não, eu estou trazendo aqui uma informação para você, que se você pegar uma tabela periódica, se você pegar... Deixa eu pegar aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui o quadrinho. Você não se importa de eu sair um pouquinho da aula, né? Então, ó, tá aqui, tá aqui, ó. O nosso corpo é formado por oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono. O nosso corpo é formado por átomos. E o átomo, a grosso modo, 1% desse átomo é o núcleo que tem prótons e nêutrons. E 99% do átomo é o quê? Elétrons. É energia. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar aqui a barreira é que você é um ser de energia. Não porque alguém é quântico, alguém espiritualista, porque um mestre, sei lá, boladão falou para você. Não, você é constituído de energia, as suas clientes são constituídas de energia, porque elas são formadas por átomos. Ó, átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas. Lembra lá do sistema digestivo, que formam por os órgãos do sistema digestivo? E o sistema forma um ser. Então, você é formado por energia. Então, quando eu falo de energia aqui, eu não estou falando de uma energia do além. Eu estou falando de uma energia que está aqui, ó. Nós somos aqui, ó, silício, carbono, zinco, cobre, manganês, magnésio, potássio, cloreto de sódio. Olha só, 70% do nosso corpo, gente, é formado por essa reação química aqui, ó. 70% do nosso corpo é formado por essa reação aqui, ó. 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Então, a energia do oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, se liga à energia de 2 hidrogênios. 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, regra do octeto. Todo mundo aqui na física atômica busca ter 8 elétrons, ser um gás nobre. E ó, 70% do nosso corpo é essa reação química energética. Eu sou um ser de energia, você é um ser de energia. E quando a gente é formado por 70% de água, e dentro dessa água que está dentro do nosso corpo tem íons, íons têm cargas elétricas. Nós temos energia. Ah, não acredito. Não acredita? Então tá bom. Eu adoro gente igual você, que não acredita em gente igual eu. Sabe que aparelho é esse, né? É um multímetro, tá, gente? Daqui você compra numa casa de material de depósito de construção. Isso daqui mede energia. Você coloca na tomada e ele dá lá se está passando 110, 220, se está passando menos ou mais. Então tá aqui. Então vamos pegar aqui meu primeiro chakra, logo que é difícil mensurar chakra. É difícil porque as pessoas não têm conhecimento. Então vamos medir aqui a energia do meu chakra frontal. Ó, tem uma variação energética, tem energia. Por quê? Ó. Vamos medir agora aqui no meu chakra laríngeo. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Vamos medir aqui do meu coronário. Ó. Galera, eu sou capaz de medir a energia de todos os chakras e dizer para você se está em equilíbrio ou não está em equilíbrio. Poxa vida! Tá, professor? E por que esse passo é tão importante? Porque se a sua cliente tiver uma estagnação de energia em algum local do corpo, vai ter problema. Então a posição anatômica na medicina oriental é essa daqui, ó. Galera, coloca aí nos comentários se essa aula está sendo válida, se essa informação de alguma forma está fazendo a diferença para você, para mim saber se eu estou no caminho certo, me ajuda aí. Então, ó, a posição anatômica na medicina oriental é essa daqui, na posição ocidental é essa daqui, ó. Olhar para o horizonte, as palmas da mão voltadas para frente, essa é ocidental. Oriental é essa posição anatômica. A energia Yang
do céu está aqui e a energia Yin da Terra está aqui. Você já sabe aqui que Yin, ó, que legal, Yang está aqui, ó. Então, aqui Terra, aqui está céu, né? E na medicina oriental o corpo é dividido em 3 partes: superior, média e inferior. A saúde, o bem-estar se dá pelo livre fluxo energético. Você não pode ter a energia interrompida em um local do corpo ou estagnada. Imagina só que a pessoa tem aqui uma estagnação de energia. Já vou te dar um exemplo prático, você vai entender. A pessoa tem aqui uma estagnação de energia, ó. Ficou parada aqui em energia. Então a energia daqui do aquecedor superior não vai conseguir passar. E aí a pessoa tem uma estagnação de energia. Isso daqui pode levar, por exemplo, um acúmulo de gordura localizada no abdômen. Professor. Ou tem pessoas que têm acúmulo de energia aqui, ó. Sabe aquela cliente sua com o corpinho pera, começa a acumular na parte inferior? Opa, tem uma estagnação de energia, aí falta energia na parte superior. E aquela sua cliente ou cliente que está muito estressado, que tem muita energia aqui, ó, no aquecedor superior, ó, fica muito estressado, muito ansiosa e parece que esquece o corpo, ó, aí o corpo fica fraco, vai desenvolver diabetes, cortisol alto, esteatose hepática, problemas cardíacos, problema no fígado, vai ter enxaqueca, gente que tem enxaqueca, ó, enxaqueca, excesso de energia no aquecedor superior. Professor, isso quer dizer então que quando a pessoa tem um bloqueio de energia num chakra, fica uma energia estagnada ali, é isso mesmo. Eu sou capaz de medir, isso daqui eu ensino para as minhas alunas na terapia P2D oriental, eu ensino como medir essa energia, porque é muito importante você saber onde está parada a energia. Tá, vou te dar um exemplo prático. Imagina que você vai fazer uma viagem, você que está em São Paulo resolveu ir para a praia, lá no Guarujá, em Santos. Na hora que você começou a descer ali a Imigrantes, uma carreta virou no meio da pista, graças a Deus ninguém sofreu nada, a carreta está lá tombada no meio da pista, e aí o que acontece? Ninguém consegue passar, então tudo que está antes da carreta vai ter excesso de energia, excesso de carro. E lá no litoral, não tem energia, não tem carro. Por que que não tem carro? Ué, porque os carros ficaram presos onde a carreta virou. Professor, a mesma coisa aqui. E nós desenvolvemos bloqueios energéticos, principalmente por conta dos estados emocionais. Já vou explicar para você rapidinho isso daí, né? Por conta dos estados emocionais. Se a aula ficar muito grande, a gente faz parte 1, parte 2 para você, para não ficar longa demais. Então, ó, isso é importante. Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo. A pessoa vai fazer um exame chamado cateterismo, né? Ela vai passar um catéter para ver se tem um vaso sanguíneo ali entupido, se tem uma energia estagnada dentro dele, se tem um coágulo sanguíneo dentro dele. E aí, no exame, nota que tem um coágulo. Por que é perigoso? Tem um trombo dentro de um vaso sanguíneo, principalmente no cérebro, leva lá o AVC, o acidente vascular cerebral. Por que é tão perigoso? Porque tudo que está antes do coágulo começa a ter excesso de energia, excesso de sangue, isso pode explodir o vaso. E tudo que está depois do trombo fica sem sangue, sem oxigênio, sofre um infarto, morre. Não tem infarto só no coração, pode ter infarto em qualquer região do corpo. Olha que interessante, a mesma coisa aqui, né? Eu costumo falar para as minhas alunas que a P2 oriental é o cateterismo energético do corpo. Que energia? Gente, a energia do átomo que eu acabei de explicar para você. Não é energia do além. Ficou claro isso para você? Você entendeu um pouquinho melhor essa questão da energia? Coloca para mim que é importante. Eu utilizo até um aparelho que tem certificado, etc e tal. É validado, os eletricistas usam, os engenheiros elétricos usam. É muito legal. Outra coisa, quando eu falo de energia, só para completar isso daqui para vocês, é o seguinte: quando a gente olha um átomo, ele tem aqui o seu núcleo que tem nêutrons e prótons. Prótons é a carga positiva, tudo bem? E vamos colocar aqui os elétrons. Primeira camada, segunda camada,
terceira camada. Ó, aqui estão os elétrons. Os elétrons estão distribuídos aqui nessas camadinhas. Os elétrons é a carga negativa. Então, tudo na natureza é constituído de íon negativo, elétrons, e íon positivo. Opa! O íon é negativo, mas negativo aqui não quer dizer ruim, é só uma polaridade. Íon é positivo, não quer dizer bom, é só uma polaridade energética. Igual a pilha tem a polaridade negativa e a polaridade positiva. O que é um átomo em desequilíbrio? É um átomo que perdeu elétrons para radicais livres. Aí esse átomo fica meio manco e vai roubar elétrons de outros átomos e células, e isso gera uma reação em cadeia de radicais livres. É um desequilíbrio entre yin e yang no nosso corpo. A gente não pode ter nem muito yin, nem muito yang. A gente tem que estar num equilíbrio, um equilíbrio dinâmico, mas tem que estar no equilíbrio. Esse é o segundo passo, um segundo passo que faz as terapeutas P2E oriental causar transformações imediatas. Imagina aquela sua cliente que tem uma estagnação de energia numa região do corpo. Se você vem com esse cateterismo energético, né, que é a P2E oriental, e desbloqueia essa energia, imagina a pessoa está com bloqueio aqui nessa região porque ela não falou o que ela deveria falar, já vou entrar aqui no emocional, aí ela fica com excesso de energia aqui, ó, pode ter enxaqueca, dor de cabeça, raiva, irritação, blá, 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 e o restante do corpo fica sem energia, aí vai ter problema no joelho, vai ter fibromialgia, as pessoas que são muito estressadas, muito ansiosas, que desenvolvem aqui, ó, problema aqui, ó, no aquecedor superior, vai ter fibromialgia. O cara tem fibromialgia, aí dão remédio, aí dão mais remédio, aí dão mais ansiolítico, aí dão mais isso e ninguém resolve. Por quê? Porque é uma questão energética. Se tem uma barreira, uma estagnação de energia aqui, principalmente nas regiões dos chakras, você precisa fazer fazer esse cateterismo energético. Pronto, aí o segundo passo para você de uma maneira muito simples. Agora vamos falar aqui do terceiro passo que você precisa saber para causar uma transformação imediata. Por que você quer causar uma transformação imediata? Porque as suas clientes esperam isso daí. Tudo bem? Suas clientes esperam uma transformação imediata. Só que se falta esse conhecimento para você, você não faz essa transformação imediata. Se você é ainda uma terapeuta, uma profissional da saúde, que acredita que quando fala de energia, está falando de alguma coisa mística do além, não tá, gente. Quando eu falo aqui de chakras, por exemplo, que são centros de energia, imagina só, há 5.000 anos atrás, o chinesinho tinha que explicar a saúde e a doença. Só que chamou de quê? Ele não sabia que cérebro se chamava cérebro. Chamou de quê? Chakra coronário. É um centro de energia. Você concorda que o cérebro é um centro de energia? Tem sinapses cerebrais. Depois, chakra frontal aqui, frontal. Nós temos nessa direção os olhos, nós temos aqui a glândula hipófise, né? Nós temos a glândula mestra, nós temos o hipotálamo, tudo nessa direção. Depois nós temos aqui o chakra laríngeo, glândula tireoide. É a glândula que controla o metabolismo nutricional do corpo, é um centro de energia. Depois nós temos o coração aqui. Professor, coração não é centro de energia. Como não? Tem um nó do sino atrial, um marca-passo natural do coração. Ele controla as descargas elétricas, e quando você recebe uma notícia que você não gosta, ou que você gosta, você põe a mão no coração, é um centro de energia. Depois nós temos o chakra umbilical, tem todos os órgãos aqui nessa região, todos os órgãos importantes, e é o primeiro contato seu com o mundo exterior. É por onde nossa mãe nos dá o alimento quando nós estamos no útero materno. E depois o chakra base. Isso daí é centro de energia. Tem mais energia mais poderosa do que essa? Duas pessoas
que se unem e geram uma nova vida, é um centro de energia. Então, não tem nada de místico nisso daí, não tem nada do além, não tem nada de sobrenatural. Nós só estamos falando das mesmas coisas com nomes diferentes, porque naquela época cérebro não se chamava cérebro, isso só tem 5.000 anos. A P2 oriental é inspirada na medicina oriental, que só tem 5.000 anos. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar aqui do equilíbrio dos 5 estados emocionais. Deixa eu desenhar aqui, vai ficar legal. Então, ó, vou desenhar aqui, ó. Aqui, ó, primeiro estado emocional que eu tenho a alegria. Só que tudo tem uma luz e uma sombra. Então, nós temos a alegria, e quando a pessoa está em desequilíbrio, é aquela pessoa que muitas vezes está um pouco confusa, porque a alegria tem a ver aqui com a mente, com o Shen, com o pensamento. Então a pessoa pode estar alegre, ou se ela estiver na sombra, ela pode estar confusa, perdida. Aí nós temos outro estado emocional aqui, vai se identificando aí, identificando as suas clientes, ó. O outro estado emocional é o planejamento. Se a pessoa está na luz, ela é planejada. Se ela tiver em desequilíbrio, ela fica ansiosa, porque quem não planeja desenvolve ansiedade. Depois nós temos aqui outro, deixa eu colocar um outro aqui para vocês, ó. O outro estado mental, ó, é a reflexão e equilíbrio. Mas se tiver em desequilíbrio, a pessoa tem uma coisa chamada tristeza. Tá aqui, ó. Tá aqui para você. Aí vamos colocar o outro aqui para você, ó. Outro estado emocional. Gente, a aula tá boa? Coloca aí nos comentários para me saber se eu posso continuar essa aula. Se tá boa, se você tá gostando. Vamos colocar aqui o outro estado aqui, ó. Ó, o outro estado tem a ver com uma coisa chamada cautela, se a pessoa estiver em equilíbrio. Se ela estiver em desequilíbrio, vem uma coisa chamada medo. E aí, vamos falar de mais um estado emocional. Aqui, ó. Se a pessoa estiver em equilíbrio, ela está motivada. Se ela estiver em desequilíbrio, ela está frustrada, raivosa. Muito bom. Agora, a sua cliente que te procurou para fazer uma terapia, qual é o estado emocional dela no momento? Ó, recapitulando, os 3 passos. Nós começamos primeiro na personalidade, saber se está muito yin, muito yang. Depois nós vamos mensurar a energia da nossa cliente. Nós precisamos saber aonde está a estagnação de energia, porque se ela tem uma dor no ombro, muitas vezes, por exemplo, quem tem tendinite, vou dar um exemplo simples. Quem tem tendinite, né? Tendinite, aqui inflamação, fraqueza nos tendões. Na maioria das vezes tem uma tensão aqui em ombro. O ombro fica muito tenso, o catacori, né? Fica muito tenso e não deixa passar sangue com oxigênio para a região aqui dos tendões do antebraço. Fica fraco, vem uma tendinite. A pessoa está com lombalgia aqui, ó, tem uma inflamação, excesso de energia, ó, inflamação. E em outro lugar tem uma fraqueza. Sabe aquela sua cliente que tem um abdômen muito protuberante? Um excesso de energia. Se você olhar o interno de coxa dela é flácido. Toda vez que tiver excesso de energia num lugar, falta em outro. Você precisa fazer o cateterismo energético. Tudo bem? Aí quando a gente fala aqui do emocional, as suas clientes te procuram por alguma disfunção. Dificilmente tem clientes que procuram você para manter o equilíbrio. Está mudando a consciência das pessoas. Mas, na maioria das vezes, quando alguém chega para um terapeuta, é porque já foi de tudo, né? E nada deu certo. Aí ele vem para o terapeuta. E esse cliente tem um desequilíbrio. Ele tem um desequilíbrio no seu estado emocional. Se essa pessoa tiver aqui no estado emocional da confusão, é aquela pessoa que te procura muitas vezes, você profissional de nutrição, ele te procura porque ele quer melhorar a sua saúde, a alimentação, quer emagrecer. Mas
Você fala as coisas para ele, mas ele não entende, ele está confuso, parece que faz o contrário, parece que você está falando chinês, parece que você está falando mandarim com ele, né? Parece que está falando chinês com ele não entende. Não é que ele está num estado emocional de confusão, que a gente também chama de euforia. Aí nós temos aquelas clientes que estão ansiosas. Você imagina só, você passa toda a reeducação alimentar, ela entendeu, ela não está confusa. Quem está confuso é o estado emocional daqui de cima. Ela está ansiosa, você passou tudo certinho, mas a ansiedade não deixa ela não comer massas e doces. Ela vai comer massas e doces, principalmente porque ela vai buscar um triptofano em massas e doces. Triptofano é um aminoácido que dá origem à serotonina, que é o hormônio da felicidade. O problema é que esse aminoácido, esse triptofano das massas e doces é de baixa qualidade e aí ela se vicia nas massas e doces, se vicia mesmo. Se vicia em açúcar igual se vicia em cocaína. Tem até um experimento que eu gosto, tá no YouTube, você pode colocar lá, eles dão cocaína para os ratinhos e dão açúcar. Os ratinhos ficam muito mais viciados em açúcar do que em cocaína, por conta da ansiedade, porque parece que dá uma paz. Aí nós temos aquelas pessoas que estão no estado emocional da tristeza, ou do copo meio vazio, elas falam que elas estão realistas. Aí você fala, você tem que fazer isso, porque você vai alcançar isso. Ela fala, já tentei de tudo, cara, nada deu certo. Se não equilibrar os estados emocionais, você não vai alcançar resultado. E tem aquela pessoa que está paralisada pelo medo. O medo, o pavor paralisa. Essa pessoa aqui, na maioria das vezes, ela marca e nem comparece. Essa que está aqui, o medo dela é tão grande que ela nem comparece. Ela nem comparece. Sabe aquela pessoa que marca e não vai? Ela está nesse estado emocional aqui do medo. Essa daqui que está no estado emocional da tristeza ou do realismo extremo é aquela que marca, mas ela não dá continuidade. Ela nem acredita, ela não volta. Essa marca e não vai, essa marca e não continua, essa daqui marca e vai, mas não tem resultado porque tá ansiosa, e essa daqui tá confusa. Você olha para ela e fala, parece que estou falando grego, chinês com ela. E aí tem esse estado emocional aqui muito interessante, que é aquela pessoa que está com raiva, frustrada. Ela chega falando mal de todas as outras profissionais que ela já foi. Você já passou por isso? Daquela cliente que já chega falando mal de todo mundo? Doutor, eu já fui não sei aonde, isso não deu certo, eu fiz academia, não deu certo, o professor era ruim, a nutricionista era ruim, não, a acupunturista era péssima, nossa, a esteticista, mas como era ruim, não, a biomédica nem pensar, aquele invasivo lá, a enfermeira, a dentista, você tem, né? Era muito ruim, a fisioterapeuta, a fisioterapeuta não é bom não. Por quê? É um desequilíbrio no estado emocional. Então, se você sabe como equilibrar esses estados emocionais, você consegue causar mudanças imediatas. Com isso, você vai conseguir o engajamento da cliente. Professor, me dá um exemplo aqui para me entender. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo para você entender. Olha só. Aqui, esse estado emocional aqui, que na luz é a motivação, ele está ligado a um elemento. Existem 5 elementos, tá? Mas vou passar 2 só aqui para você. O elemento madeira. E esse estado emocional aqui, que na luz é o planejamento e na sombra é a ansiedade, é o elemento terra. Aqui. Olha como é que eu faria, gente, de uma maneira muito simples. Faz de conta que alguém está nesse estado emocional aqui da ansiedade. Como é que eu cuido dessa pessoa? Eu vou aumentar a energia do elemento madeira, por conta que as raízes da madeira dominam a terra. Isso daqui está dentro de uma lei chamada Lei Avô e Neto na medicina oriental. Madeira domina a terra. Terra domina a água. Um vasinho de terra domina a água. Opa, a água apaga o fogo. O fogo derrete o metal. O machado de metal corta a madeira. Então eu cuidaria principalmente dessa cliente que
que está num estado emocional desorganizado, ela está presa no estado emocional, eu utilizaria, por exemplo, aqui a lei avô e neto aqui, que nós utilizamos na P2 Oriental. Professor, como é que você fortalece aí a madeira para dominar essa ansiedade da terra? Muito simples aqui, vou dar um exemplo. Eu poderia pedir para essa pessoa fortalecer a madeira usando aqui a cromoterapia da P2 Oriental. Ela poderia usar mais roupas verdes, por exemplo. Por exemplo, eu hoje, professor Edjasto, ó, eu tô de amarelo, olha que eu tô aumentando a minha energia da terra, porque eu queria estar mais planejado para essa para essa aula, porque eu sou extremamente madeira, motivado. E aí na nossa formação, nós temos uma anamnese exclusiva, que permite você identificar as causas das disfunções de estética e saúde, porque essa anamnese busca principalmente você reconhecer, você saber ler as disfunções da personalidade, que nós chamamos aqui de psico. Também auxilia você a avaliar, a fazer um diagnóstico da energia da sua cliente, que nós chamamos aqui de energético, e também auxilia você principalmente a fazer uma leitura do estado emocional que a sua cliente tem. E dentro da P2 Oriental, como terapia que nós temos inúmeras ferramentas para equilibrar a personalidade, desestagnar a energia ou fazer um cateterismo energético e também para equilibrar o estado emocional das suas clientes, para que você tenha a possibilidade de fazer uma transformação imediata, encantando, engajando as suas clientes, conseguindo novas indicações, tendo agenda cheia, fila de espera, podendo se valorizar como profissional, porque quando você começa a ter a agenda cheia, você pode valorizar o seu trabalho, lei da oferta e da procura. Quanto mais procura você tiver do seu trabalho, mais valorizado ele fica. Assim, você vai poder também fazer uma transformação imediata na sua vida, que é o quê? Alcançar os seus sonhos. Eu não falo aqui, você vai ganhar mais dinheiro. Não, porque o sonho de cada pessoa é único. Para alguém é fazer uma viagem, é comprar uma casa, é um carro, é ajudar os pais, é fazer mais uma pós-graduação e assim vai. Gente, coloca aí nos comentários se você curtiu essa aula. Se você está vendo essa aula no nosso canal, se inscreva no canal para receber as novas aulas. Se você está aqui no nosso Instagram, se inscreva aqui no nosso Instagram e, por favor, deixe o seu comentário, ele é muito importante. E se essa aula teve sentido para você, se ela foi significativa para você, compartilha ela. Gente, obrigado, eu sou o professor Edjasto e foi um prazer imenso conversar com você sobre os 3 passos que fazem uma terapeuta P2E Oriental causar transformações imediatas nas suas clientes. Gratidão.